A Marta já. Já rapidinho. Oi, Oi, meu Marta, querido, querida. tudo bem? Tudo Deixa eu bem e acertar você? aqui. Deixa eu Tudo ajustar aqui a 10. imagem aqui. É, eu também, porque quando é dois aí fica diferente, né? Aí fica menos tela. Tá me Tá vendo bom assim? direitinho? Tá Tá, e dando para você? ver? Tá legal? Tá dando? Tá Tudo super bem, bom, minha tá querida? certinho. E a minha, tá boa também? Tá ótimo. Tá perfeito. Tá centradinho, tá sensacional. Que Eu vou prazer estar aqui fixar. com você. Que Prazer, delícia, que bom. prazer é todo nosso. Vou fixar aqui o meu título aqui, é só para o pessoal saber o que a gente tá falando. Ó. Isso, Transformação ótimo, digital e é. Que o gestão de pessoal crise. entra, ótimo, ótimo. Tá tudo bem contigo? Tudo ótimo dentro do possível, né? Dentro do cenário que a gente está, tem que estar, a gente tem que se ajeitar. Mas é bem desafiador, né? Acho que é disso que a gente vai falar hoje. Você tem falado bastante disso, eu também tenho falado bastante disso. E é assim, uma situação que a gente deve voltar para um cenário muito diferente do que a gente tinha antes. Então, é bom a gente realmente refletir e ver o que a gente pode fazer. Quantas transformações digitais, né? Não é? Acelerou. Uma das coisas que a gente tem falado, e não sou só eu, né, Renato? Você sabe que eu falo bastante de futuro, tenho informação de futurista, mas os institutos de futuro todos têm falado que o Covid-19 acelerou os futuros. Então, tudo aquilo que a gente falava que ia acontecer em 2, 3 anos, e num ritmo diferente para cada coisa, aconteceu de repente, de uma vez, né? E isso é o grande desafio que a gente tem agora. Porque já era um desafio antes e agora ele, assim, instantaneamente se tornou uma necessidade a ser vencida. Então, é bastante complicado. Você me lembrou de um tópico, eu vou até puxar aqui do lado. Eu tenho, não sei se você recebeu. Estamos aqui no, pessoal, bem-vindos, estamos aqui no nosso warm-upzinho, dentro daqueles Isso. 5 minutos protocolares. Mas eu estou puxando aqui um tópico interessante, Marta, não sei se você chegou a ver, do Silvio Meira, lá do César de Recife, e da live do Divesh Makan, da Iconic, tá? Eles listaram, deixa eu ver quantos que foram aqui, foram 15, 16, foi 17, foram 17 pontos, olha, que a gente pode até conversar, eu tive ideia agora, 17 pontos Podemos? Pode de ser? Pode ser. transformação digital, assim, efetiva. Pode ser. A Vou gente deixar pode, aberto aqui, eu vou posso deixar aberto trazer aqui. também os que eu tenho visto, porque assim, tem muita, uma das questões que a gente tem agora, tem muita informação, nem todas são boas, né? É uma coisa que a gente fala, quantos anos, né, Renato, que a gente trabalha junto nisso, falando sobre educação digital, e é bem interessante porque também tem pontos de vista diferentes em algumas áreas, né? Então é legal a gente discutir, o Silvio Meira é super sério, tá cheio de gente séria falando, e é legal a gente abordar o que é tendência para depois, o que a gente sabe e o que a gente não sabe também, porque também tem gente falando coisa que você não tem como saber, ninguém tem como saber. Então, o que a gente realmente pode dizer e o que a gente não pode. Temos muitos especialistas nesse momento, né, que se É, transformaram digitalmente rapidinho, né? não, e agora todo mundo de tudo quanto era virou especialista em transformação digital. Pessoal, eu vou contar um segredo para vocês. Eu já dei uma palestra junto com a Marta em uma reunião pre-RSA lá nos Estados Unidos, em São Francisco, e a gente falou de cybercrimes. Lembra, Marta? Foi muito Lembro, gostoso, né? Junto lembro. com o Acho pessoal do que foi Serviço Secreto, lembra? do FBI, eu lembro. Acho que foi 2012, não foi? 2012, 2013, faz muitos anos. Faz muitos anos a gente já 2012, falava disso. 2013. Mas a Marta, pessoal, ela fala de tudo, ela faz previsões, ela realmente transforma digitalmente e eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente vai bater um papo muito legal agora com vocês aqui. Querida, é, 3 minutinhos para você bater um papo, se apresentar e a gente começa. Tá ótimo. Pessoal, então, como o público é do Renato, né, Renato? Eu sou Marta Gabriel, dá uma bugada, não vou perder muito tempo falando de mim. Eu tenho formação em engenharia e termino com formação em futurismo no Institute for the Future nos Estados Unidos, no MIT também. Eu escrevo livros, sou autora de 6 livros, 3 deles são best-sellers. Meu último livro é esse, ó. E agora, como eu estou mais em casa, vão sair os outros, as segundas edições de todos os livros que estão pendentes. Eu dou aula de inteligência artificial na PUC, o meu próximo livro é Inteligência Artificial para Negócios, e eu trabalho com isso já desde que eu me lembro por gente. Então, eu trabalho com muitas empresas grandes na transformação digital de negócios, inovação, na parte de educação digital, e vários desses pontos junto com o Renato, né, Renato? A gente tem vários pontos em comum, várias
tangenciamentos aí de atividades. Muita gente falando que já te acompanha, que te conhece, que você é verdadeira, né, futuróloga, vamos chamar assim. Queridos, queridos. E eu vou contar um segredo. A Marta agora é mãe de um juiz de direito, né? Então, É verdade. nossos cumprimentos. É. E a coisa, eu falo que a única coisa boa que esse coronavírus trouxe é que ele é juiz de Santa Catarina, né? E agora ele está em São Paulo, aqui na minha casa. Então eu trouxe meu filho para ficar uns dias comigo. Olha que A legal. única coisa boa disso. A Roberta está aqui mandando um beijão para você. Manda para ela também. E um abração pro Nilson, eu tô mandando aqui também de coração. Obrigada, manda para os seus também, que são maravilhosos. Tamo junto. Querida, primeiro ponto. O que você acha, fazendo o vínculo com o nosso título, o que vai pegar mesmo transformação digital na gestão da crise atual? Até rimou, hein? É, do momento, né? Porque é legal você falar isso, porque tem dois momentos. Tem o agora, que a gente está tendo que, de qualquer forma, virar digital, porque as restrições de contato são enormes. E tem o pós, que deve ter uma mistura entre isso. A gente deve ter comportamentos residuais da situação atual e muitos desses comportamentos são ligados com uma das tendências que estão sendo, assim, vários estudiosos estão falando, que é a low touch economy. Então a gente fala muito de high touch, high touch, high touch por causa do digital, por causa da tecnologia. Então a gente era high tech e tinha que ser touch também, né? E agora é bem interessante, porque como o coronavírus fez uma ruptura em várias das tendências que a gente tinha, agora a tendência é se encostar menos, e isso gera N consequências de negócios, isso gera N consequências de hábitos de consumo. Então, isso é uma certeza que a gente tem. Outra coisa que agora, no momento da crise, a gente está tendo que todo mundo fazer é estudar um pouco mais para se transformar em digital. E aí tem os perigos, né, Renato? Que você fala muito disso há muitos anos, e eu também tenho contato com muita gente que trabalha com cibersegurança. Todo mundo saiu fazendo a loucura, né? Tipo, conecta aqui, liga ali. E, eventualmente, você não pode conectar sem uma VPN, ou sem analisar alguns protocolos, sem fazer a parte de educação digital, senão você causa problemas posteriores muito grandes. Então, eu trabalho muito com a parte de tecnologia, e a gente já vem no cenário de IoT, que é a internet das coisas, conectando cada vez mais tudo, né? Então, o ar-condicionado está conectado com o seu computador, tanto quanto a sua escova de dente, é tudo conectado. E a gente já tem casos de invasão de cyber por meio de ar-condicionado, por meio de alguma brechinha deixada. Isso no cenário anterior. No cenário atual, que todo mundo conectou, a gente tem que prestar atenção, porque questão de segurança é questão de negócio. Já era antes, né? E agora é mais grave, porque quando a gente voltar, eu tenho contato com algumas pessoas de departamentos que trabalham com governos, outros governos têm analisado isso, a quantidade de hacker também, né? De gente tentando invadir, porque você tem mais pontos, então você tem mais invasão também. Então, só para fechar aí você fazer a próxima pergunta, se tiver uma coisa que eu acredito que a gente tenha que fazer nesse período de quarentena, enquanto a gente está escolhendo as tecnologias que a gente usa, como que o nosso negócio mudou, a educação de maneira geral, estudar um pouquinho de pensamento crítico. A gente tem uma falta gigante de pensamento crítico, tanto a inteligência quanto o pensamento crítico tem diminuído no mundo. Eu tenho dados disso, desde 1955 o QI baixa, e o QI baixar não é tão crítico, porque a gente pode falar, tá bom, o QI não é usado para tudo, ele só é a base, né, uma medida básica da inteligência, mas o pensamento crítico tem sido abalado bastante na era digital por causa de fragmentação da informação, excesso de informação, mudanças de comportamento. Então, se a gente for olhar, o que faz você resolver a situação de crise? É você pensar corretamente. E para isso tem que ter pensamento crítico, separar a informação, analisar, ver os vieses cognitivos, está cheio de viés cognitivo em tudo com a informação que a gente vê agora no mercado, qual a tecnologia que é adequada para você, qual que não é. Sem pensamento crítico não dá para fazer isso. Então, primeiro cursinho básico, esquece todos os outros de culinária, de pintura, faz um cursinho de pensamento crítico, aí dá uma estudadinha que eu acho que vai ajudar bastante. Tá dada a dica, em pensamento crítico. E no seu livro Eu, Você e os Robôs, você fala de transformação digital. Será que esse é o momento da gente encurtar aquela sua previsão em que os robôs estariam mais ativos? Vamos encurtar um pouquinho em função da crise e dessa mudança abrupta que nós estamos fazendo? Sim, já encurtou. Até ontem, no meu Insta, eu postei, o Rappi está testando em Medellín, na Colômbia,
robôs para entrega, na última parte da entrega, para que não tenha contato humano, né? E eles estão com 15 robôs, tá sendo sucesso lá, estão fazendo 120 entregas por dia e vão aumentar essa entrega. A gente já tinha o Pepper atuando na Inglaterra e no Japão para cuidar de pessoas em hospitais, mas era mais uma questão de você não ter mão de obra adequada ou quantidade. No Japão tem falta de mão de obra para cuidar de idosos, etc. Agora está entrando direto, acelerou. As empresas que trabalham com robótica e que estão colocando serviços de atendimento ao cliente sem contato, já colocaram em prática coisas que estavam num planejamento de longo prazo. Uma outra questão que a gente vê que é também super assim transformadora é a questão do home office e também da educação em casa, né? Então, eu lembro que eu dou aula em MBA há muitos anos e meus alunos normalmente são executivos, que viajam muito. E a gente não podia aceitar a presença. O cara está em Nova York fazendo uma reunião, não podia aceitar a presença nem que ele entrasse junto na internet. E agora, todas as escolas, desde os pequenininhos até, né, não importa qual grau, está sendo necessário que as aulas sejam por transformação digital. Isso tem, inclusive, dois lados bastante fortes. Um é que forçou a fazer isso, que é uma coisa boa, porque eu acho que a gente estava com um gap em utilização de tecnologias digitais na educação, eu tenho certeza disso. Mas, por outro lado, você forçou os professores que não tinham nenhum tipo de formação para fazer uma aula dinâmica no digital, uma aula híbrida, e do dia para a noite o cara tem que se virar nos 30. Então, também isso, a gente já tem um estresse de crise, um estresse de quarentena, N outras coisas, e você tem que se virar. Outra coisa que tem recebido uma demanda gigante é de executivos que não sabem falar nas plataformas digitais, que não é só você ligar e começar a falar. Você tem que saber o que falar, qual é o ritmo. Gente, ó, eu não sei quantos de vocês aí têm acompanhado lives, né? Tem lives boas, mas tem muita live. Até o novo, a gente falava antes que era assim, eu saí de uma reunião que podia ter sido um e-mail, né? Agora o novo que a gente fala é eu saí de uma live que podia ter sido um stories, porque a pessoa fica lá e não sai, o assunto não rende. Então também, de novo, tem que ter. Que nem agora, você tem vários itens aí, roteiro, o que falar, horário marcado, divulgar, organizar a estrutura do que está acontecendo. Então, é uma oportunidade também para inovar nesse período de quarentena, testar. Eu estou testando vários modelos, o que funciona, o que não funciona. Você está testando, você está fazendo lives à 1 da tarde, está fazendo 7 da noite, tipo de pessoas com que você pode falar, o que acrescenta para o seu ramo de atividade, não é de qualquer coisa. Então, também é muito o cenário de transformação digital que a gente está. Tem que inovar, tem que testar e tem que trazer valor. Inovação é você ser criativo, trazendo valor para algum público. Então a gente tem que trazer valor, não é só fazer uma coisa nova por fazer, né? E lives curtas, né, Marta? Porque live muito longa também, acho que desfoca, tem que ser bem objetivo. Aqui nas nossas lives, o tempo médio é 30 minutos, 20 a 30 minutos. Por isso que a gente faz o pinga-fogo, que a gente vai começar agora, é o bate-pronto. Então vamos lá. Eu nem olhei ainda aqui aquele roteiro que eu preparei, porque eu já tenho várias coisas aqui. Eu gosto de prestigiar quem está participando. Então, a Juna está falando que está assistindo você de Massachusetts. Olha que legal, Juna. Valeu. Legal, obrigada. Que e delícia. O André pergunta, olha, na visão de vocês, vou jogar para você, o que está ficando para trás quanto aos processos de transformação digital urgente por conta da crise? Não, para trás eu acho que nenhum, porque a gente já tinha mapeado tudo que puder, tanto que, gente, quem assistiu alguma palestra minha aí sabe que um dos mantras é tudo que puder ser digitalizado será. Eu falo isso já há 300 anos. Aliás, a gente já sabe disso desde lá de trás. Tudo que a tecnologia pode fazer melhor do que o ser humano, a gente já sabia que ia fazer. E a gente já sabia que tinha que ser logo. Tanto que falar sobre as habilidades do futuro era uma das coisas mais requisitadas. Por quê? Tem um estudo do Gartner de 1 ano e pouco atrás, 80, olha essa situação que a gente está, tem que transformar digital com essa situação. 80% dos colaboradores das organizações não estão preparados para fazer a transformação digital do negócio e nem da própria carreira. Então, o que mudou foi a velocidade, que já era acelerada, da transformação digital. O que é necessário fazer continua sendo, por exemplo, ágil. Continua sendo necessário ser ágil. Quem não tinha metodologias ágeis e não tinha transformado os processos, está se ferrando agora, porque você não consegue rapidamente mudar de ação. Eu vou dar um exemplo aqui que eu adorei, que é do Airbnb.
Então, quem loca no Airbnb ou tem qualquer coisa com o Airbnb teve um impacto gigante, porque as pessoas não estão viajando, então elas não estão locando. E o que eles fizeram? Experiência digital online. Eu pego um cara da Itália que está me ensinando a fazer, por exemplo, macarrão. Eu pego uma pessoa que é da Austrália e está ensinando a fazer alguma coisa específica de lá. Então, por que eles conseguiram fazer isso? Eles são uma startup no Vale do Silício, super ágil, e devem ter, no momento que começou essa crise, o que a gente pode fazer. Então, eu não acredito que tenha ficado nenhum processo para trás do que era necessário fazer. O que a gente teve foi uma aceleração, que aí tem o lado bom de coisas que a gente já deveria ter feito, e o lado ruim, que era a gente não estar preparado e, eventualmente, é um desafio maior. Amiga, eu chamo a Marta assim de amiga, sempre faço isso. Amiga, temos duas perguntas aqui legais. A segunda que é a pergunta de alguns bilhões de dólares, mas vamos deixar na sequência. Mas o Isaac está perguntando, será que agora teremos os cursos de direito à distância liberados, seja na graduação ou a nível de pós-graduação? Eu vou responder rapidinho essa, tá, Marta? Lógico, bem melhor. Isaac, sem dúvida, nós já temos, nesse momento de pandemia, uma flexibilização nas aulas online em geral, inclusive do ensino médio, do ensino elementar, etc. E, sem dúvida, a tendência é aumentar essa carga. Eu não digo a eliminação total, até porque eu acho que é necessário você ter algum tipo de interação, enfim, etc. Mas é uma combinação, é o ponto de equilíbrio. E, Marta, a pergunta de bilhões de dólares aqui para você. Quais são as profissões do futuro? Eu acho que continuam sendo as mesmas que eram antes, olha. Isso não mudou. A gente já sabia que o que estava crescendo de necessidade são soft skills. Quanto mais a tecnologia automatiza os hard skills, e a gente tem visto isso acontecer com inteligência artificial, com machine learning, com visão computacional, etc., você precisa de habilidades que a tecnologia ainda não faz. Mesmo com toda essa aceleração de transformação digital, gente, a inteligência artificial, a previsão é que a gente, até 2060, a gente tenha a inteligência artificial fazendo tudo o que a gente faz hoje. Mas ainda por uns bons 30, 40 anos, pensamento crítico, inteligência artificial não faz. Que nem hoje, eu tive que, se pensar em RPG, né? Eu tive conversando com a pessoa que faz RPG para mim, ela estava falando que os cursos estão 70% online, mas 30% tem que ser não tem uma pessoa que possa avaliar, um robô que avalie seu corpo e faça uma análise crítica para poder fazer esse resultado. Então, coisas complexas que precisam de pensamento, que precisam de esse soft skill, e agora é um desafio maior ainda, porque o contato humano vai ser cada vez mais por tecnologia, você conseguir impactar o outro, emocionar, ter ética, fazer tudo pelas plataformas digitais. Então, continuam sendo as mesmas coisas. Quem tem trabalho intelectual, e aí, olha, vamos fazer uma análise de agora. Quem tem trabalho intelectual pode fazer online, poderia não ter o hábito de fazer isso, mas agora faz. O aumento de vendas de livros na Amazon deve estar gigante, livro digital. No Brasil já tinha, mas ninguém lia. Pouca gente tinha o Kindle. Agora todo mundo vai ter. O problema está em quem faz trabalhos braçais. E a gente já sabia disso. Porque quem faz trabalho braçal, como é que vai fazer via online? Não tem. A gente ainda tem muito pouco robô no estágio avançado que você comande distância para que ele faça alguma coisa com telepresença. Então, continuam sendo as mesmas coisas. O que mudou é que acelerou. Por isso que todo mundo que puder se digitaliza ao máximo. Então, adaptabilidade, pensamento crítico, criatividade, simbiose com tecnologia, resiliência, que é mais resiliência do que a gente está tendo que ter agora. Então, todas essas habilidades, as habilidades do futuro continuam sendo. E a gente continua sabendo que são soft skills que devem ser os mais necessários para a gente se misturar com as máquinas de maneira adequada. E são situações complementares, né, Marta? Você tem um online que complementa o físico e o físico complementa o online. Inclusive, nessa questão, eu estou puxando aqui, vamos para o terceiro ponto. Aquela discussão das lojas, né, da Starbucks na China. Então, muita gente falando, tem pouca gente dentro da loja. Como é que vai ficar? As lojas vão fechar, etc. E aí eu devolvo. Mas espera aí, pessoal, vamos esperar um pouquinho. As pessoas ainda estão saindo da casca, né? Saindo de casa. Estão com medo, estão se acostumando. Então, eu diria que essa resposta ainda não está no momento certo, no momento maduro da gente conseguir dar. Não, mas a gente pode falar uma coisa, que é certeza, Renato. Eu tenho certeza que quando terminar essa crise, o que muda nas lojas? Não é questão se as lojas vão fechar ou não. É o tipo de experiência que elas dão. Então, eu vou dar um exemplo para você. Todo mundo aqui ficou mais expert em comprar comida, achou fornecedores, aprendeu a fazer alguma coisa, etc. Quando a crise terminar, eu quero um lugar fantástico para me dar uma experiência fantástica para encontrar meus amigos. Então, o que a gente vai começar a ter são lugares que têm
muita facilidade para você pegar as coisas físicas. Então, no caso do Starbucks, ele já fazia isso antes integrado com o Alexa. Você pedia, passava só para pegar, não precisava ficar na loja. E a outra coisa é, a experiência vai ser super importante, muito mais do que o serviço em si, que você teria que ter, a utilidade daquele lugar, né? Então, devem ter várias transformações nesse sentido. Olha que interessante o comentário aqui da Rai Halaj, ou Ray Leite, enfim. Perdão aqui se eu errei o nome. A empresa que eu trabalho só entendeu a importância do digital com a crise. E que para fazer um bom trabalho digital, não é preciso estar presente fisicamente no local. É isso mesmo que a gente está colocando aqui, bem pontuado. É isso mesmo. Né? Não, e quer ver uma outra questão, Renato? Tem vários amigos meus que são startups, são de digital, mas tinham um lugar físico. E eles já me disseram que eles já desenvolveram tanta habilidade de fazer a gestão de equipe remota, o pessoal ágil, né? Que eles vão devolver o ponto físico, vão ficar sem nenhum ponto físico. Ou seja, você imaginou a mudança no mercado de locação e venda de imóveis comerciais, né? A gente deve ter uma debandada muito grande, porque o pessoal vai ver que funcionou e não deve ter retorno. O retorno vai acontecer em algum grau, mas não como era antes. Então, vão ser, e é custo menor, menos tempo desperdiçado, etc. Né? E a gente até discutiu isso aqui há 2 dias atrás com o Carlos Foss, que é presidente do Banco de Andorra, e ele falou exatamente o que você disse. Eu contra-argumentei dizendo o seguinte: em contrapartida, teremos aí uma procura para imóveis residenciais apropriados, né, capacitados para a gente ficar mais tempo e para ter o home office, sem dúvida. Isso mesmo. Vamos ter nicho aí. Tanto que num dos lugares que eu tenho contato, eu sugeri que eles mudassem a convenção de condomínio a um prédio comercial, que tem uma vista linda. Eu sugeri que eles mudassem correndo a convenção de condomínio para virar misto, pelo menos, né? Que aí você pode, os donos dos imóveis podem transformar para locação, para alguma coisa, usando Airbnb ou não, mas para home office num cenário de morar e não mais no cenário só de trabalhar. Amiga, tem um amigo nosso que é o Franklin Martins, ele sempre participa e ele é muito profundo e estuda demais. Ele até fez um comentário aqui interessante. Aliás, se você puder, segue ele, porque ele é muito culto. Robôs não podem dizer eu te amo, robô não pode dizer eu te amo, com brilho nos olhos e empatia, que envolvem processos psíquicos profundos. Olha que curioso, né, o que ele falou. Mas eu fiz só um comentário. Eu queria endereçar uma outra questão aqui, que faz parte do relatório, do debate. E as viagens corporativas, Marta? Também não deve diminuir muito. Não é que não vão acontecer mais. Esse vai ser um grande impacto. Eu estava lendo sobre aviões, aeroportos, porque os aeroportos também eles são um hub pensados na dimensão de pessoas que estão ali, né? Então, se a gente vai diminuir o corporativo bastante, que é uma fatia significante, você começa a impactar no aeroporto, que impacta nas companhias aéreas, de maneira geral. Mas posso comentar, Renato, sobre o robô e o sentimento? É verdade que o robô ainda não consegue fazer isso de uma maneira igual a um ser humano, mas o robô consegue ler emoção melhor do que o ser humano. O robô lê microexpressão. Hoje, a visão computacional, ela consegue identificar, e ela tem dados seus. Então, eu estou olhando para você, Renato, eu consigo, pelo seu sinais faciais, eu identifico alguma coisa. Tem pessoas que são melhores ou piores leitoras de expressão. As máquinas, elas têm dados, e muitos dados elas conseguem ver mais. Então, elas conseguem te dar uma resposta emocional, apesar de elas não poderem ter brilho nos olhos, essa coisa, maior, em muitos casos, do que seres humanos. Tanto que já existem, antes dessa crise, avatares influenciadores que são só personagens de inteligência artificial e têm um resultado muito melhor como digital influencer do que seres humanos, porque você consegue analisar o que o outro quer. Então, é bem delicado essa relação de robô não tem emoção, mas ele consegue entender a sua emoção para fazer uma interação melhor do que um ser humano consegue. Inclusive, a Marta tem uma relação de filmes, techs, né, bem interessantes. Eu lembrei daquele filme que está na tua relação, que é o X, se não me engano, né? O Ela, em que um humano se apaixona por um sistema, vamos chamar assim, né? Isso mesmo. Fala pra gente aqui o teu link dos filmes. É Marta, gente, marta com th.com.br/filmes. Tem mais de 50 filmes para entender o mundo digital. Se você quiser começar por um agora, né? Tem o Ela, que é interessante. Inclusive as máquinas depois... Bom, você não viu, desculpa, é antigo, a culpa é sua. Vou dar spoiler, mas a culpa é sua. As máquinas vão embora de tão desinteressante que o ser humano fica, né? Mas se vocês tiverem que assistir um hoje, começar, assiste a primeira temporada de Altered Carbon. Para mim,
é o Blade Runner do século XXI. Todas as questões que a gente tem humanas relacionadas com a inteligência artificial são tratadas em Altered Carbon. É bem interessante. E está na lista lá, tá? Então, marta.th.com.br/filmes. Amada Matos pede para você indicar um bom curso de digital para ela. De digital. Bom, digital é tudo, né? Então depende do que você quer no digital. Se você quer direito digital, negócios digitais, se for transformação digital especificamente com parte mais de tecnologia, mesmo de inteligência artificial, tem cursos tipo inteligência artificial para negócios, que é o que eu dou, e tem curso de machine learning. Vai depender do que você quer para digital. Se você quiser ter uma visão ampla do que é o digital e o que ele vai afetar todas as dimensões, tanto humanas quanto de trabalho, etc., eu recomendo que você não faça curso nenhum, primeiro leia meu livro. Tá na Amazon também. Esse livro ele tem. Outro dia até um cara postou assim, livros, né? Agora tem muitos aqueles desafios. Ah, o que você... Livro que você mais gostou, livro que você não terminou de ler, livro que você leu a primeira vez, e qual livro que você aprendeu mais? Aí o cara colocou isso, o cara é da área de tecnologia também. Então, lê, e aí eu acho que você vai ter vários insights, porque vai depender do que você quer aprofundar para utilizar digital, porque o futuro é digital, tudo é digital. Então, né, tem cada um pegar na sua vertente. Muito legal esse fundo que você está usando aqui. Eu estou vendo a maior palavra aí é China, né? China. Tá bem. Porque é um mapa de tag clouds que eu comprei e pus na parede. E aí eu acabei utilizando, ficou temporário, e agora para as minhas lives eu faço aqui. Você está de pé? Estou de pé. Eu falo melhor tá de pé. Então, eu estava fazendo algumas lives de pé com o fundo da Marginal Pinheiros, mas a minha cara estava ficando um pouquinho escura. Eu vou ter que dar um jeito de fazer de novo, porque é legal ter um fundo interessante por trás, né? Tem o pessoal fazendo, Renata, até dica para quem está assistindo a gente aqui em live. Eu pensei em fazer isso também, né? Porque agora está todo mundo na sua casa fazendo espaço melhor, né? Não era só mais aquele quebra-galho para de vez em quando. É colocar um pano verde atrás. E aí você pode fazer chroma key com qualquer situação. E eu uso também essas bolinhas, já tinha comprado há muito tempo, para iluminar o rosto, porque dependendo do horário do dia. Mesmo que nem eu tô aqui numa sala que tem iluminação, tem muita janela aqui na minha casa, né? Então ela ilumina muito aqui, mas do lado de cá. Quer ver? Eu vou apagar a luz. Estou testando live tá vendo? aqui, Já fica mais escuro. E aí eu posso regular a quantidade de luz, ficar mais forte. Então, isso você compra online, é facilzinho, e ele ajuda na hora de fazer as lives. A claridade e o som, né? São duas coisas importantes. Eu comprei uma circunferência que tem uma luz em círculo, né? E você Isso. liga ou não. Eu vou até brincar aqui um pouquinho, já o povo tá aqui. Já que estamos falando de futuro, vou colocar aqui, ó. Olha a luz aqui, ó. Tá mais luz aí, tá vendo? Isso, Mudou? menos luz, isso mesmo. Agora a gente apaga. Pronto, Isso. então. Mas, voltando ao assunto, a questão, tem algumas perguntas aqui. Deixa eu abrir aqui o interrogação. Isso que eu gosto, o pessoal manda as perguntas na interrogação. Marta, muitas escolas estão despreparadas para o digital. Qual a sua opinião sobre a Khan Academy? E tem mais uma também, só pedindo aqui para você... Ela disse que não conseguiu ver o livro, então só referenciar o livro que eu acho que é Eu, Você e os Robôs, né? É que ele fica ao contrário aqui na tela, né? Mas é Você e os Robôs, tá? Tem na Amazon para você comprar para Kindle, não precisa nem entregar fisicamente. Então, o que eu acho da Khan Academy, Descomplica, Udemy e todas as outras? Elas são complementares, gente. São muito boas. O que acontece? Quando um aluno está estudando, hoje, qualquer um de nós, quando eu tenho alguma dúvida, e agora na quarentena, teve várias coisas que eu nunca tinha feito na vida que eu tive que descobrir como é que faz. O que você faz? Você vai na internet, que é uma explicação rápida, que resolva aquela coisa específica para você continuar a sua vida. Só que, normalmente, essas pílulas de informação, elas não te dão uma formação maior que linka os assuntos e que te coloca num nível estratégico. Então, as duas coisas são complementares. Hoje, um aluno qualquer que está numa universidade ou desde pequenininho, né? Ele está acostumado a buscar o que ele quer na hora que ele quer. Então, o que a gente tem que fazer? De novo, volta para o soft skills e volta para a característica do professor. Você tem que entender o que aquele aluno precisa para ser um tutor, para ajudar, qual é o caminho que ele tem que seguir para conseguir criar o universo dele. E isso precisa de ajuda de gente que tem pensamento crítico, que entende de educação, que dá apoio emocional. Todo mundo aqui sabe que quando você não tem ainda maturidade, é difícil estudar, você quer desistir das coisas, é justamente o que o tutor faz. Então, eu sou super favorável a todas as formas de microlearning, você falar com os outros, fazer o que a gente está fazendo agora, que são lives, mas tem que ter
uma estrutura educacional para desenvolver as competências necessárias, que é feito por meio de pais e professores. Aliás, uma das coisas que eu estou adorando dessa crise é que tem muito pai que nunca educa filho porque nunca está com o filho, nem sabe o que o filho faz, né? E agora, como a gente está em casa, uma das coisas boas que a quarentena trouxe, tem muito pai conhecendo o filho pela primeira vez agora, ou vendo o que ele está realmente fazendo, como que funciona o dia a dia dele. Então, também, de novo, precisa muito mais que aquela parte do high touch, né? Já que a gente não pode encostar em outras maneiras, eu tenho que estar próximo no que interessa, que é o emocional, empatia, ética. É eu conseguir ajudar aquele aluno, para quem tem os educadores de maneira geral, a fazer a carreira dele, a fazer o desenvolvimento, para ele ser o máximo que ele pode. E aí ele pode pegar as pílulas onde ele quiser. Outra coisa, pensamento crítico, para saber se as fontes são boas ou não. E isso é uma coisa importante, porque a internet está lotada de coisa. Então, uma das coisas que os professores tinham que ensinar no dia 1 de escola é: como é que eu acredito ou não numa informação? Como é que eu faço para testar ou validar ou qualquer coisa com relação a uma informação para poder ser utilizada? Entender vieses cognitivos, ampliação de repertório. É isso que a gente precisa de um tutor para ajudar. Pode ser, inclusive, um tutor que está longe, mas tem que ter essa estruturação personalizada. E aí o restante é complementar, que ajuda você a preencher, né, essas necessidades. Sabe, amiga, eu tenho 2 modos que eu tenho ativado bastante. Um é o modo Churchill, que eu falo em todas as lives, né? De uma dificuldade, faça uma oportunidade. E o outro é o modo, que se não me engano foi o Carlos Kaufmann que falou comigo, o modo mesa, que é almoço e jantar com a família e com os filhos, que também está super legal. E aqui eu vou para a última perguntinha aqui para a gente manter o horário. Já extrapolamos até um pouquinho. Muita gente está preocupado com a economia, né? E alguns estão fazendo o máximo possível para poupar, e outros estão achando que é o momento de investir. Falando em transformação digital, o que é que você acha? Investir ou poupar? Depende do que você faz. Então, basicamente, a gente está vendo que alguns negócios devem realmente ser impactados num grau que não vão ser mais necessários. Acabei de falar no caso de alguns imóveis comerciais, restaurantes estão fazendo dark kitchen, que já era uma tendência, agora está indo para um grau maior. Então, antes de qualquer coisa, investir ou poupar, você tem que analisar qual é o seu negócio e se ele vai continuar tendo valor no novo contexto. O que a gente já sabe, o Banco Econômico, o Banco Mundial, ele está avaliando para o Brasil perda de diminuição do PIB em 5%. Os outros países, a gente já sabe que vão ter 2, 3 anos de crise muito forte. Não sei se você está acompanhando ontem, o petróleo está com preço negativo. Então, dependendo da área que você está, você vai ter que abandonar aquela área ou ter que pegar o seu dinheiro e investir numa área nova. E aí é onde entra a questão, se eu invisto ou se eu poupo. Se você está numa área que você sabe que vai se recuperar, tem várias áreas, inclusive outro dia eu postei também no Instagram, áreas que não devem se recuperar rápido, áreas que vão ter inclusive pico de demanda depois da quarentena, porque o pessoal vai sair do cenário fechado e vai querer comprar algumas coisas. Então você tem que analisar onde que você está. Se você está nessa, você poupa agora para se estruturar, para aguentar esses meses, porque depois você vai ter um mercado até maior. Agora, se a sua área é daquelas que não vai se recuperar em 1 ano, em 6 meses, você tem que tentar investir em alguma outra coisa nova, porque senão você fica sem chão, né? Não vai ter o que fazer depois. Então, de novo, cada um de nós tem que fazer a sua avaliação individual para saber, e tem que fazer esse planejamento estratégico. O que eu tenho de recurso? O que tem valor no que eu faço? Se o que eu faço continua tendo valor ou não, o que eu preciso fazer? Aí eu consigo fazer qualquer tipo de análise. E cada um de nós é um. Não dá para fazer uma geral para todo mundo. Emendando um tema que você falou da culinária, pessoal, em breve nós teremos uma live com a Vanessa Silva, que é chefe do Bistrô Parigi, falando exatamente essa questão do delivery. O delivery hoje que está barateando a comida, está criando novas oportunidades, mais gente está podendo experimentar comidas sofisticadas, gourmet, etc. E, ao mesmo tempo, talvez mexa um pouquinho com os salões, né, dos restaurantes. É uma transformação também digital híbrida, vamos chamar assim. Eu acho que continua o físico, mas teremos também a outra vertente, sem dúvida nenhuma. E do ponto de vista econômico, Marta, puxando o meu lado economista, esse ano realmente teremos uma queda de PIB importante, mas tudo indica que o ano que vem nós iremos recuperar esse PIB, uma previsão de 5% a 6% de crescimento para o Brasil
nesse momento econômico, considerando os últimos anos, é muito forte. É muito incentivo e eu acho que isso vai ser uma cadeia positiva de contaminação para cima, para frente. Tenho esperança, acho que vai acontecer isso. E a live das 19 horas hoje nós temos com o Marco Aurélio Cunha, que é o coordenador de futebol feminino da Confederação Brasileira de Futebol. Também é médico ortopedista, foi médico do São Paulo Futebol Clube durante muito tempo. Vamos conversar um monte de coisa legal. Estou convidando aqui a Marta, se você puder, participe e interage. Com certeza, vou assistir, entendi. Amiga, recadinho final para a turma. Pessoal, pensamento crítico. E faz a sua estratégia, cada um de nós é um. Eu acho que isso é dica final. Fechou aqui? Vai lá ver o que é pensamento crítico, faz uma análise e aí você se prepara para a pós-quarentena que vai ter desafio novo para enfrentar. Amiga, muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada por todo mundo aí. Família. Obrigada, Renato. Fica com Deus. Todo mundo. Todo mundo. Ó, fiquem bem. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigada. Até às 7 horas. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.